Olá, eu sou a Camila, diretora do Colégio Vila Figueira. Estamos aqui para mais um episódio do Conversas no Vila. Hoje eu estou aqui com o Isis Bertolucci, Master Practitioner em PNL, é a estudante de neurociência. Seja bem-vinda, Isis. Obrigada, Camila. Obrigada pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada. Esse ano, o Colégio Vila Figueira está fazendo um trabalho maravilhoso sobre o cérebro, as suas potencialidades, como nós podemos trabalhar alta performance, como melhorar o nosso desenvolvimento. E por isso eu convidei a Isis para esse bate-papo de hoje. Então, primeiro, Isis, o que é PNL? A tradução literal de PNL é Programação Neurolinguística. São ferramentas que nós utilizamos para nos auxiliar a tratar de forma cognitiva as nossas questões emocionais, crenças, hábitos. Isso que a PNL faz. Então, são algumas ferramentas que qualquer um pode usar, criança, adolescente, adulto, para ter uma performance melhor, para ter resultados melhores. É basicamente isso. É basicamente isso. E sim, nós podemos sim usar em adolescentes e em crianças. É inclusive ideal que você já comece a infância da criança usando PNL, sim. E é tão importante a gente trabalhar as nossas crenças, né? Porque muitas vezes a gente cresce acreditando em coisas que nos falaram, ou que a nossa família viveu, ou que a gente vivenciou, e que não faz parte do nosso repertório de fato. Então, desmistificar e desfazer essas crenças para que a gente possa evoluir, ter uma vida mais saudável, mais feliz, uma performance melhor, seja no trabalho, seja nas questões pessoais, não é verdade? Exatamente, porque nós seres humanos, de uma forma geral, nós tendemos a colocar as nossas crenças limitantes, inclusive nos nossos filhos. E isso pode acontecer com os pais, com os tios, amigos, professores também. Então tem que tomar um cuidado muito grande na linguística para essa criança crescer de forma saudável e corajosa, talvez. Deixa eu procurar a palavra mais correta, que não seria corajosa. Destemida. Destemida ou acreditando, com a crença correta, acreditando que ela realmente é capaz de fazer o que ela quiser. O que de forma simples você acha que a neurociência pode se aplicar no ambiente escolar? Escolar, nós podemos utilizar muito a parte de linguística, literalmente, né? Se um aluno, por exemplo, chega num professor e fala, mas eu não consigo fazer isso. O professor, ele pode mudar essa crença do aluno, dizendo, você ainda não aprendeu isso, mas eu posso te ajudar. Quem sabe se eu te mostrar esse exercício de uma outra forma? Sabe que a minha filha ela tem dificuldade de matemática e ela já chegou para a prova de matemática falando, vou mal, não sei matemática. E a professora teve todo esse cuidado de sentar com ela e falar assim, não é que você não sabe, talvez você ainda não aprendeu, vamos entender onde você está com dificuldade, onde eu posso te ajudar. E para ela foi muito importante na hora da prova, porque ela chegou com bastante receio. Exatamente, porque a partir do momento que ela validou o sentimento da criança de eu não consigo, essa criança vai internalizar isso. Essa professora fez de forma diferente. Ela corrigiu, falou, você ainda não aprendeu, vamos verificar onde está a dificuldade. Então, você entende aquilo como uma dificuldade e não como uma falta de habilidade. Por isso que tantas crianças tão inteligentes e com tantas potencialidades acabam não indo tão bem. Exatamente. Às vezes você domina o conteúdo completamente na aula, você está tranquilo e está dominando o conteúdo. Chega na hora da prova, você se sente tão pressionado com aquela avaliação, com aquela nota, você sente a pressão de ser julgado e você acaba indo mal em conteúdos que inclusive você domina. Existe alguma técnica simples que nós, enquanto educadores, enquanto pais, né, podemos utilizar para ajudar essas crianças, tanto nossos adolescentes, seja em momento de prova ou em alguns desafios da vida? Tem alguma coisa que você pode passar para a gente? Bom, os pais e professores, eles podem usar de novo a linguagem de forma coerente, mostrando para a criança que ela sempre é capaz, né? E que não depende de um dom natural da criança, que ela pode desenvolver com treinamento qualquer habilidade que ela realmente desejar ter. Basta treinar bastante aquilo. Então, isso é um grande incentivo para a criança, faz ela ver um mundo de uma forma muito maior. E uma questão para controlar as emoções na hora da prova, por exemplo, um aluno que está se sentindo inseguro ali na hora da prova, vem aquela palpitação, aí nós temos a respiração em 4 tempos. Você inspira, você respira, você solta,
você segura. E aí você faz isso 4 vezes e o seu coração, ele vai diminuir os batimentos e você vai se sentir mais focado e preparado. Então é um exercício bem simples de fazer. Era bom que todos nós fizéssemos antes de fazer a prova ou tomar alguma decisão, né? Porque muitas vezes na hora de tomar alguma decisão na vida, nós enquanto profissionais também, apesar de a gente ter um controle maior sobre as nossas emoções, ainda é difícil para algumas pessoas lidar com essas questões. Então, buscar, por exemplo, a respiração é um recurso que já pode ajudar. Exatamente, porque você fazendo a respiração, você já sai da reatividade. Então você dá tempo para o seu cérebro identificar o que dali é emocional, o que dali é racional e você conseguir preparar uma resposta racional adequada para a questão que estiver acontecendo. Isis, muitas vezes a gente acaba limitando e gerando crenças sem perceber, né? Sim. Isso O tempo todo, né? Nós já viemos com crenças, né? Como você falou, dos nossos pais, dos nossos familiares. Então, o tempo todo nós nos pegamos em crenças antigas. Quando nós aprendemos o que são crenças e nós temos a liberdade de fazer as alterações. Isso é com treino. Com treino. Isis, se um aluno, uma pessoa pudesse aprender apenas uma habilidade na vida, qual habilidade, na sua opinião, seria a melhor a ser desenvolvida? Eu posso sugerir a resiliência nesse caso. Porque quando você é resiliente, você pode até errar. Só que você vai usar esse erro para aprender o que não fazer ou o que não dá certo e corrigir o caminho. Então você vai errar, vai corrigir, vai errar, vai corrigir até chegar no ponto onde você desejou. O erro, ele é importante no processo, né? Muitas pessoas se punem por causa do erro, ficam chateadas, depressivas. E se elas enxergassem o erro como uma oportunidade de fazer diferente, de tomar um outro caminho, as coisas seriam melhores, não? Hoje você é mentora de PNL, né? As pessoas podem te procurar para buscar essas ferramentas e fazer essas atividades, esses exercícios para lidar com essas crenças que limitam aí o desenvolvimento. É isso? Sim, exatamente. Hoje eu tenho um programa de mentoria, tanto individual quanto em grupo, que eu faço exatamente isso. Ajudo as pessoas a entenderem, a separar o que é emoção. E quando nós falamos de inteligência emocional, nós não podemos confundir em não sentir as emoções. Todas elas são importantes, cada uma tem a sua função dentro do processo. Então eu só ensino a pessoa a entender o que é emoção, o que é realidade e como ela organizar todo esse pensamento para que ela tome decisões mais conscientes. Quando eu pensei em você para esse podcast, foi justamente por isso, né? Pensar que as nossas emoções, né? Nós gravamos um outro episódio com uma psicóloga que trabalha questões alimentares, o como o nosso cérebro é potente, o quanto a gente trabalhar com as nossas emoções, entender o que a gente está sentindo, entender a nossa reação. A gente percebe muitas pessoas tendo reações que não tem conexão com a ação. Às vezes aconteceu uma coisa assim e a reação é enorme. Então, entender por que eu estou reagindo dessa forma, como reagir melhor e o que isso pode gerar, inclusive nos nossos adolescentes, que têm as emoções aí à flor da pele, né? E estão em épocas de escolhas profissionais, em decisões importantes na vida. Então, ter essa clareza, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o quanto essa questão da PNL, da neurociência, essa autorregulação ajuda nesses momentos do desenvolvimento. Olha, no mundo adolescente, nós passamos recentemente por essa fase. Há pouco tempo. Pouquíssimo. Nós sabemos que nós trazemos muita emoção nessa fase, né? Principalmente no ciclo de amizades. Ali é um caldeirão intenso de emoções, né? Então, se nós conseguirmos ensinar, passar para esses adolescentes o que é a emoção, o que é o fato e o que é a reação, ele vai aprender a observar melhor tudo o que está acontecendo ao seu redor antes de reagir a algo. E uma outra coisa que nós temos na PNL, que inclusive é muito falada, é sobre mapa não é território. Quando você entende isso, você olha para o outro de outra forma. Porque o que isso quer dizer? Que eu posso estar vivendo a mesma situação que a Camila, mas a Camila tem uma história regressa que eu não conheço. Então, por algum motivo, uma ação ou uma palavra pode machucá-la e eu nem sequer entendi isso. E aí a Camila vai ter uma reação, por exemplo, no mundo das adolescentes, de não querer mais falar comigo.
E eu não sei o porquê. Se eu entendo a PNL, eu posso falar, pô, será que eu falei alguma coisa para Camila que machucou? E aí eu ter a ação de perguntar. Ou, se a Camila entende da PNL, falar, poxa, talvez a Isis não saiba que aquilo me remeteu a tal situação, mas aquela situação foi lá no passado, né, agora. Então, deixa eu conversar com ela e ver qual era a intenção dela quando ela falou sobre isso comigo. Então, são situações, assim, cotidianas que quando nós entendemos a PNL, muda tudo. Pela sua fala, eu sinto que não só entender a PNL, mas o quanto o diálogo é importante. Nossa, Né? comunicação. Exatamente. Perguntar por que o outro tá assim, onde eu posso te ajudar. Entender que algumas pessoas em determinados momentos precisam de um silêncio, outras de um ombro, outras de um olhar diferente. Empatia é muito importante nesse processo do desenvolvimento humano, né? Olhar para o outro com carinho e entender que a minha história é minha, a sua é sua, mas com treino, com foco, todos nós podemos ter um desenvolvimento melhor e avançar. É isso. É isso, é perfeito. Isis, muito obrigado por esse bate-papo. Você tem rede social? Deixa aqui, caso alguém queira te conhecer um pouquinho mais sobre a PNL, te seguir, te conhecer melhor. Eu que agradeço, Camila. Foi um prazer bater esse papo aqui com você. É sempre um prazer falar sobre PNL. E eu tenho sim, eu tenho meu Instagram, é @Isis_Bertolucci, são 2 Cs no final. Ah, italiana. Italiana. E vocês vão encontrar alguns conteúdos sobre isso, vão falar da minha história, como eu agrego a minha história da área financeira nesse conteúdo de PNL também, tem bastante coisa e acho que vocês vão gostar, vale a pena. PNL é para todo mundo. PNL é para todo mundo. Programação neurolinguística. Programação, desde que nasceu. Se autoconhecimento é para todo mundo. Autoconhecimento é importantíssimo. É fundamental, eu diria. Entender nossas emoções. Então é isso, esse foi mais um episódio do Conversas no Vila. Espero que vocês tenham gostado. Acho que vale a pena a gente tirar um tempinho do nosso tempo para se autoconhecer, para entender das nossas emoções, como a gente reage com o outro, como a gente reage com nós mesmos. Espero vocês no próximo episódio.